Olá, tudo bem com você? Estou no escritório ainda, 6h29, sexta-feira, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo porque essa semana eu li um livro que eu achei muito interessante, rápido. Ele estava na minha lista, na verdade, e eu não sei nem de onde eu tirei ele, porque geralmente eu tenho uma lista de livros para ler, uma lista de livros que eu já li, mas ele estava na minha lista para ler, eu sinceramente não lembro quem falou para ler e onde eu achei esse livro. O nome do livro é A Boa Sorte, e ele fala a diferença entre a sorte e a boa sorte. E por incrível que pareça, tem diferença e vocês vão entender o porquê. O livro ele é uma parábola, né? É uma fábula que fala sobre a história de dois amigos que deixaram, né, se perderam na infância, né? Não se encontraram mais e depois eles se encontram em um banco de uma praça. Por um acaso ali, acabaram sentando juntos e um lembrou do outro e daí começaram a contar a história da vida deles, né? E um teve uma vida muito boa, produtiva, ganhou dinheiro e tal, construiu um bom patrimônio, e o outro não conseguiu conquistar muita coisa, perdeu as coisas que ele conseguiu e tudo mais, e ele alegou que era falta de sorte, que a sorte não lhe favoreceu e tudo mais. E já o outro contou a história de uma forma melhor, né? mais construtiva, porque ele havia conseguido chegar num patamar ali bem legal. Então, o que aconteceu? Quando eles se encontraram, daí o que alcançou o sucesso viu que o outro estava bem triste, bem desanimado, e ele decidiu contar, né, essa história para ele, contar uma historinha sobre a diferença da sorte e da boa sorte. E o que aconteceu nessa história é o seguinte: Merlin, ele chamou todo mundo que tinha no castelo lá e para se reunir, todos os cavaleiros, dizendo que apareceria eu estou resumindo bem a história, tá, gente? Apareceria um trevo de 4 folhas que daria sorte ilimitada para quem o tivesse. Então, quem tivesse com aquele trevo de 4 folhas teria sorte em todos os aspectos da vida: amor, riqueza, amizade, tudo a pessoa teria sorte. E daí eu vou passar os insights que eu percebi com esse livro de acordo com as passagens. A primeira coisa que eu percebi é que, assim, quando ele contou dessa questão dos trevos de 4 folhas, todos os cavaleiros, eles ficaram todos felizes e gritaram, urraram, pô, vamos conseguir e tal. O Merlin falou pra gente fazer esse desafio e eu que vou ganhar, mas quando o Merlin falou das dificuldades, né, que esse desafio teria, porque esse trevo de 4 folhas ele iria nascer depois de 7 luas, e ele estaria em um lugar bem distante, bem longe, e não seria fácil para conseguir ele. Então ele nasceria no meio de uma floresta enorme e nem todas as pessoas conseguiriam. Então, assim, seria praticamente como procurar uma agulha, ou melhor, uma agulha em 1000 palheiros. Então, a probabilidade de alguém achar esse trevo no meio da floresta era mínima, o que gerou uma revolta, né, entre os cavaleiros. Todo mundo ficou bem revoltado, bem chateado e tal. Mas todos os outros foram embora e sobrou apenas 2. Então, o que eu senti com isso foi assim: a maioria das pessoas desistem antes de começar. O que as pessoas fazem? Elas veem a dificuldade. Eu vou ter, pô, legal, um exemplo, né, colocando no nosso cotidiano. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico e tudo mais. Mas tem que trabalhar depois das 6, na sexta-feira, para gravar um vídeo, por exemplo, para vocês. A pessoa já desiste. Mas não é para mim, estou pensando bem, melhor eu deixar, acho que está muito difícil. Então a pessoa começa a culpar o mundo externo por causa dessa questão dela não conseguir chegar onde ela quer. Sobraram, né, das pessoas que ficaram, sobraram 2 cavaleiros, e esses 2 cavaleiros eles foram daí buscar, né, esse trevo e saíram para ir para a floresta. Na primeira noite eles pousaram juntos, né, dormiram juntos, e logo de manhã eles se separaram. Chegou na floresta, encontrou os seres que viviam lá, né, resumidamente, e os seres, todos eles falavam que era impossível nascer aquele trevo lá, porque o chão era muito ruim, o lugar era muito
não era propício para teclar, não tinha sol, não tinha água e o chão era cheio de pedras e tal. E aí eles falaram que já não nascia um trevo lá há milhares de anos e que não ia nascer, porque o lugar era ruim. Esse soldado, ele, acho que é Notch o nome dele, ele ficou revoltado e falou, não, o Merlin tá doido da cabeça. Algumas dessas criaturas falaram para ele que Merlin na verdade estava enganando ele, que isso não ia nascer lá. Então ele prosseguiu com a caminhada dele, mas já começou a ficar um pouco chateado, porque como assim, o cara me mandou para um lugar onde não vai nascer o que ele falou. E daí veio o outro, que era o Cid, e o Cid também encontrou os mesmos seres, e esses seres falaram para ele que a mesma coisa, que não nasceria e tudo mais. E daí ele também entrou numa espécie de desespero ali, né? Porque, meu Deus, então não vai nascer, a gente veio aqui à toa, perdemos tempo e tal, né? Mas, o que aconteceu, né? O primeiro Notch, ele viu, na verdade, a situação como se fosse uma situação muito negativa. A pessoa acabaria, ele não conseguiria achar esse trevo. Já o Cid, o que ele fez? Quando as pessoas falaram para ele que não tinha água no chão, não sei o que, ele procurou um rio, ele fez um caminho onde a água passasse e irrigasse a terra. Ele removeu as pedras do chão, ele pediu autorização para a copa da árvore para poder cortar e cair a luz, né? Como era uma floresta muito densa, ela não tinha entrada de luz. Então ele pediu para que a árvore cedesse, né? Porque ele pudesse, que era como se fosse um bosque encantado onde todos os seres eram vivos ali, né? E ele pediu para as árvores autorização para poder cortar e cair o sol. Então, o que eu senti, né, de uma sacada nessa questão foi assim: não ouça pessoas negativas. Por quê? As pessoas negativas, elas simplesmente vão falar para você que não dá, porque às vezes elas já tentaram, mas tentaram de uma forma errada ou perderam a esperança por causa da dificuldade do problema. Então, essas pessoas, elas já são pessoas desesperançadas, assim, já perderam a esperança, elas não querem mais sentir essa dor de falar que não vai conseguir e tal. Então, para elas colocaram dentro da cabeça dela que é impossível. E tem uma frase que diz que só é impossível até alguém vir e fazer. Então, não ouça pessoas negativas, porque você pode estar perdendo oportunidades na sua vida. Pessoas, familiares podem estar falando para você fazer uma coisa, não fazer alguma coisa, sendo que você pode fazer. Um exemplo é quando eu fui abrir o escritório com meus sócios. A minha mãe falou para eu não abrir o escritório. Não é maldade da parte dela, mas ela disse para eu não abrir o escritório porque não daria certo. Ela preferia que eu trabalhasse para outras pessoas mensalmente. E isso ficou marcado em mim porque era minha mãe e ela falou para eu não fazer. Mas assim, amo minha mãe, não tem nada a ver, é só uma questão de comparação. Então, não ouça pessoas negativas. E a outra coisa que eu achei muito interessante de sacada é que assim, enquanto um chorou e ficou se lamentando e tentando achar justificativas que confirmassem aquilo que ele estava sentindo, então a pessoa tenta colocar justificativas para as ações dela. Esse outro, na verdade, ele criou um ambiente favorável. Então o que ele fez? Em vez dele esperar que a sorte viria, ele simplesmente começou, falou, gente, o lugar é enorme, eu acho que não vai abrir aqui esse trevo, mas se não vai abrir aqui, pode ser que não abra em lugar nenhum, porque nenhum lugar é possível plantar. Então eu vou fazer de tudo para criar um ambiente favorável. Ele criou a terra, o sol, a água. E durante essa jornada ele ajudou um ser do bosque, porque tinha uma dama d'água lá e tal, que era que cuidava da água, e ela era um pequeno laguinho. Então ele deu um jeito de trazer o rio até aquele laguinho e ajudou também essa pessoa, esse ser da água, que precisava, né, é como se fosse uma maldição para ela precisava ser irrigada por um rio. Então ele conseguiu ajudar. Então ajude pessoas na sua jornada. Quando você estiver procurando a sua boa sorte, ajude pessoas na jornada, tente levar, porque assim, se você tender a falar assim, não, eu vou ter o benefício todo para mim, a ideia é que geralmente vai dar errado, porque ninguém vive sozinho. Então, se você pode ajudar alguém, levar alguém junto para o sucesso, por que não, né? Outra coisa que eu senti foi assim, que várias vezes, mesmo o Cid sendo uma pessoa muito positiva e tendo pensamentos, ele todo dia antes de dormir ele pensava, não, eu vou conseguir e tal,
ele teve momentos de incerteza. E quando o momento de certeza surgir, continue firme, não pare, né, de lutar. No finalzinho ali, antes de finalizar as 7 luas, o Cid perguntou para os seres das rochas lá por que não nascia. Ele desconfiou que ainda o trevo não nasceria e ele foi atrás dos seres das pedras lá para falar que se eles sabiam de alguma coisa a mais, né, além de tudo que ele já tinha feito, para poder nascer esse trevo. E os seres da terra falaram assim, aqui é impossível nascer porque a terra é muito rochosa. E aí, já quase acabando o tempo dele para nascer esse trevo, ele foi lá e ainda assim arrancou as pedras do chão e deixou a terra totalmente livre. Então, ele ainda assim, ele fez tudo, né? Mesmo que não parecesse essencial, ele ainda assim fez também. Então, achei isso muito interessante. Então, às vezes, quando você pensar em alguma coisa que você fala assim, não, isso aí eu acho que não precisa fazer, faça, porque às vezes pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Outra coisa que eu achei muito legal na atitude do Cid foi o seguinte, ele falou assim, mesmo que não desse certo, quando ele foi dormir à noite e tal, ele deitou no chão lá e foi dormir, daí ele falou assim, ele pensou, né, ele falou assim, olha, ele contemplou tudo aquilo que ele tinha construído e ele falou, olha, independente se não der certo, olha tudo que eu construí, olha o quanto eu cresci, olha o quanto eu aprendi. Então, mesmo que não dê certo, aprecie, né? A jornada, aprecie. Tem umas frases que eu gosto que assim, você não tem que sempre assim, eu vou pensar na minha jornada porque eu vou sair do ponto A e vou para o ponto B. Então, o meu foco é o ponto B. Eu acho que o foco não é o ponto B, o foco é a jornada. É ali que você vai aprender de verdade as coisas na sua vida, para o seu trabalho, para conseguir, seja o que é que seja, você conseguir conquistar isso. E o legal do final do livro, né, vou dar spoiler aqui, é que na verdade quando a lua, até o Nott lá, ele acabou corrompendo, ele foi para um lado da bruxa, a bruxa disse que se ele matasse Merlin, ele conseguiria o trevo, que na verdade Merlin estava mentindo para eles o tempo todo e tudo mais. Então ele simplesmente se corrompeu, ele foi atrás tentar matar o Merlin. E quando o trevo surgiu, o que aconteceu? Na verdade, o trevo o trevo de 4 folhas, ele não nasceu lá onde a pessoa preparou a terra. Na verdade ele nasceu, mas assim, ele não nasceu só lá. Na verdade, as sementes, elas brotaram pela floresta inteira, elas caíram do céu, as sementes, e essas sementes elas acabaram morrendo no solo infértil, mas onde o Cid havia feito o dever de casa, havia preparado o terreno, a semente nasceu. Então, assim, o que esse livro traz é que não existe acaso, não existe assim, aquela pessoa ela tá milionária porque é de sorte. Não existe isso. Essa pessoa, ela preparou o terreno, ela fez tudo o que tinha que ser feito em vez de ficar esperando as coisas. Que seria igual aquelas pessoas que aguardam ganhar na Mega Sena para ficar rico, entendeu? Essas pessoas estão aguardando por acaso, a mera sorte ali para tentar coisar. E na verdade não estão criando a sua própria sorte. Então crie a sua própria sorte, faça as coisas que têm que ser feitas, prepare o terreno para que quando a semente cair do céu, você está preparado para poder receber isso, tá bom? Ficou um vídeo meio longo, foi um livro que eu achei muito legal, ele estava na minha lista, é um livro bem curto, eu indico todos a comprarem. A história em si toda é bem interessante, é um livro que dá para você ler várias e várias vezes, principalmente quando você estiver meio desanimado, alguma coisa assim. Então fica a dica, acesse o meu blog caso você queira ver mais conteúdo. Eu vou tentar postar mais, eu fiz ele recentemente, agora eu vou tentar postar bastante coisa de livro, produtividade, gestão do tempo. Se você puder avaliar onde é que você esteja, né, podcast, sei lá, YouTube, eu fico grato. Vou para casa agora cansado, um abraço e até mais.